A você que nos assiste pela TV Rica nesse momento, eu queria te dar boas-vindas, seja bem-vindo em nome de Jesus. Meu nome é Adriana, eu sou uma das pastoras nessa casa. E hoje, nessa manhã, a gente vai estar ministrando sobre cura, sobre sermos curados, completamente curados. Repete comigo, completamente curados. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses 2:6. Quem abriu, quem conseguiu achar, diga amém. Então vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto você procura, Deus tem trazido sobre nós um tempo de... A gente está falando no mês de janeiro sobre primícias. E todo mês, na semana passada, obrigada. Na semana passada, nós falamos até ontem sobre sermos enviados, tremendo da parte do Senhor, aquilo que Ele tem falado sobre nos enviar, sobre sermos lançados, sobre sermos despojados de qualquer situação e sermos lançados à frente. Tremendo. Essa semana nós vamos falar sobre cura, cura física, cura da alma. O que mais nos impede são as doenças das nossas emoções. Sabe que uma emoção, uma vida sentimental tumultuada, tribulada, com ansiedade, medo, depressão, isso afeta o nosso físico. Todo mundo sabe disso, né? Muitas vezes já é falado sobre isso. Afeta o nosso físico, mas a gente, como filho de Deus, daquilo que o Senhor traz sobre as nossas vidas, muitas vezes, durante a palavra, a gente não toma posse de que aquilo é uma cura, que é trazida para as nossas emoções e que ela é refletida no nosso físico. Ansiedade, depressão, medo. Mas nós vamos estar falando. Acharam Colossenses 2? Amém? Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize às vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Vamos repetir? E não em Cristo. Aqui, nós aprendemos aquilo que o Senhor tem falado, que nós precisamos ser edificados em Cristo. Precisamos ser alicerçados, fundamentados. E o que significa a palavra edificar? Edificar significa erguer, levantar, construir algo. É um termo do latim aedificare, que significa colocar fundamentos, induzir ao bem e à virtude, sentir-se induzido ao bem e à virtude. Aquilo que nós falamos sobre edificar e desfrutar, que o Senhor trouxe para que esse ano todo a gente edifique e desfrute. Nós precisamos ter os fundamentos, estarmos alicerçados em Cristo. E muitas vezes a gente ouve falar sobre estar em Cristo, sobre salvação. Quem aqui faz discipulado sempre escuta a lição da salvação. Mas isso muitas vezes é meio que colocado, a gente mesmo coloca na nossa vida, como algo que foi feito lá atrás. E que, amém, eu sou salvo, mas sempre tem um mais. Mas eu me sinto assim, mas eu sou assim. Deus, quando criou o mundo, quando Ele fez os céus e a terra, Ele tinha um propósito.
quando Ele criou o homem, que o homem fosse a imagem e semelhança dEle. Amém? Lá em Gênesis 1:26 diz assim: no último dia da criação, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus queria que nós, homens e mulheres, fôssemos plenos em tudo aquilo que Ele fizesse, em todas as áreas das nossas vidas. Ele queria que nós governássemos sobre a terra. Ele queria que a gente tivesse acesso livre a Ele o tempo todo. Que nós fôssemos, tivéssemos comunhão e intimidade com Ele, ao ponto de não precisar de nada, simplesmente viveríamos na presença de Deus. E Ele nos criou por conta disso. Pelo amor dEle, pelo amor pela criação, e Ele amou tudo aquilo que Ele criou. Então eu e você já somos amados desde antes da criação do mundo, porque Deus é amor. E a vontade dEle era que nós seguíssemos dessa forma. Mas aí houve o pecado, aonde foi comido, Eva comeu do fruto do mal, ao invés de comer do fruto da árvore do bem, comeu do fruto da árvore do mal. E aí todo o pecado entrou na humanidade. E Deus não convive com o pecado, né, a santidade de Deus. E o pecado nos fez afastarmos do Senhor. Afastarmos de Deus. Não viver mais daquela forma. Mas Deus, Ele nunca desistiu de nós. Amém? Nunca o Senhor desistiu da nossa vida. Então, Deus não criou um plano B para que nós fôssemos salvos. Ele já tinha esse plano o tempo todo de que nós desfrutássemos da presença dEle. O que o Senhor fez, depois que nós havíamos pecado, e que nós fomos, Adão saiu da presença do Senhor, foi ali onde o Senhor começou a trabalhar sobre a vida para que o Filho dEle viesse e morresse por nós. E por que eu estou falando tudo isso? Calma aí, vocês vão entender. A gente vai ter, isso é um fundamento que eu estou dando para que a gente entenda sobre o que é a cura na nossa vida. E quando Cristo Ele veio e Ele venceu todas as tentações, sendo homem, né? Ele venceu o medo, Ele venceu a tristeza, Ele venceu todos os sentimentos como ser humano. Como Jesus, Ele tinha a parte de Deus, Cristo, mas Ele também era humano. Porque Ele queria nos ensinar a vencermos todas as tentações durante a nossa estadia aqui na terra. E quando Jesus veio e Ele falou assim, Ele disse a Deus, eu vou morrer por eles. Quando Jesus veio a esse mundo, e Ele cresceu e viveu aqui como homem. E um dia, quando Ele foi crucificado, Ele morreu por nós. E nós, através dEle, nós herdamos toda a herança que Deus tinha para nós desde antes da fundação do mundo. Ele venceu o pecado, Ele venceu a doença, Ele venceu o desame, Ele venceu tudo por nós. E Ele disse assim, eu vou e eu morro para que todo aquele que vier a mim tenha vida eterna. E hoje, nós que aceitamos a Cristo, nós somos herdeiros dessa palavra. Nós somos enxertados no reino de Deus. Quando o Senhor, Ele olha para as nossas vidas, Ele enxerga Cristo. Se você um dia disse assim, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor habite na minha vida. Hoje, você é herdeiro de todas as promessas e você tem o direito e você pode gozar de toda a plenitude em Deus. Porque é assim que nós herdamos aquilo que o Senhor fez desde a criação do mundo. Então, Jesus, Ele morreu numa cruz. Nele não havia pecado, mas Ele morreu por nós, para que todo aquele que aceite a Jesus
que consegue ir a Deus e acessar todas as promessas de vida eterna, de plenitude, de vida nessa terra de governo, através de Cristo. Através dele, você tem direito. E por que então que a gente fala tanto, onde nós estamos tristes, desanimados, atordoados, angustiados? Se nele nós somos herdeiros dessa palavra, nós somos herdeiros da plenitude em Deus. Porque nós, muitas vezes, não entendemos isso. E a gente não decide mudar o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas. A gente não decide transformar a nossa mente e falar assim: Senhor Jesus, eu quero ter a mente de Cristo. Porque a mente dele é que vai nos fazer completamente livres. É através da forma como ele nos ensinando, como ele pensa, é que nós seremos livres do medo, da depressão, da angústia. Aonde a gente vai olhar para tudo aquilo que é falado e diz assim: você foi chamado para conquistar, para expandir e para usar, como foi a palavra de 2016. Você foi chamado para isso. E você acreditar nisso e dizer assim: eu creio que em Cristo eu posso acessar todas as promessas de Deus. Mas isso é necessário, haver uma transformação de mentalidade. Nós sabemos que somos salvos. Nós sabemos, nós tomamos e acreditamos nisso, tomamos posse disso. Nós sabemos. Mas aí a gente não decide caminhar com a mente de Cristo, para que sejamos curados de toda a nossa forma errada de pensar. Quando nós nascemos e durante um tempo caminhamos, tudo que nos foi ensinado foi de acordo com os princípios e valores do mundo, daquilo que Satanás dita, daquilo que Satanás traz. Nós começamos a nossa vida muitas vezes já em um lar destruído. Muitas vezes a gente começa a nossa vida já sendo rejeitados, abusados. E a gente vem com toda essa carga para Cristo. Mas é necessário que nós tomamos posse dessa salvação e consigamos falar assim: Senhor Jesus, transforme, lança fora toda forma de pensar que eu trouxe até aqui. Porque senão a gente vai viver salvo, com direito a banquete, dormindo num quartinho do porão do navio. Eu sempre uso essa expressão quando eu dou o discipulado, que quando a gente recebe a Jesus, a gente recebe um ticket para um cruzeiro, 10.000 estrelas, onde a gente tem direito a tudo. A restaurante, a piscina, a sauna, a gente tem direito a um quarto de luxo, a gente tem direito a desfrutar de várias coisas que existem num cruzeiro. E aí, a gente muitas vezes, pela nossa estrutura mental, pela forma que a gente acredita e a gente se vê, a gente pega esse ticket, essa passagem de navio, e a gente vai para o porão e fala assim: eu sou tão miserável. Que direito, por que eu tenho que ter esse ticket? Isso aqui não é para mim, deram errado esse ticket. Essa passagem está errada. E fica lá no quartinho, no porão do navio, junto com as máquinas. Por quê? Porque não toma posse daquilo, a estrutura mental, aquilo que traz sobre você o pensamento que você viveu lá atrás, desde a sua infância, é algo que te aprisiona, é algo que não permite que eu e você possamos andar naquilo que Jesus tem para nós. É algo que faz um peso tão grande que a gente não consegue caminhar. Então nós temos que nos despojar de toda a cultura errada, de lançar fora toda a cultura da nossa mente, que traz sobre nós pensamentos que são contrários à vontade de Deus.
Para isso é necessário esforço, para isso é necessário renúncia, para isso é necessário a gente falar assim, até aqui eu vim de um jeito, eu quero ser curada, eu quero deixar esse sentimento para fora da minha vida, eu quero tomar posse daquilo que Deus está falando, que é para que eu possa edificar e desfrutar, eu quero desfrutar das promessas de Deus sobre a minha vida, eu quero desfrutar daquilo que Deus, do chamado de Deus sobre mim. Eu quero, nesse ano, eu quero nessa etapa da minha vida, eu quero, durante esse tempo, conseguir alcançar, eu quero tomar posse, lançar todos os meus projetos nas mãos de Deus. Os projetos que Deus tem para nós são tão grandes que muitas vezes a gente não consegue imaginar. E a gente precisa de uma vez por todas, olhar para a nossa vida e lançar fora todo o pensamento que é contrário à vontade de Deus. Isso é o que Deus tem para nós, que nós começamos nessa manhã. Cura. Nós temos que ser curados. Sabe por quê? Existe uma geração esperando por mim e por você. Existe uma geração de pessoas sedentas, de pessoas que precisam ouvir daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus planejou, da vontade de Deus, do sonho de Deus. Existe uma geração esperando pela sua vida em algum lugar. Existem vidas esperando para serem transformadas através daquilo que nós vivemos, das nossas atitudes, das nossas palavras. Hoje, amanhã, de nós rompermos e deixarmos que o Senhor cure toda ferida, depressão, ansiedade. O que é ansiedade? É o não saber o amanhã. O que vai ser? Como que vai ser? A ansiedade, ela é contrária à nossa fé. Ah, mas eu estou ansiosa, eu não sei o que vai acontecer. Será que amanhã eu vou ser mandado embora do meu trabalho? Será que amanhã? Pare com isso. Decida, nessa manhã, lançar. Põe a mão sobre a sua cabeça e retira toda a ansiedade e lança ela fora da sua vida. Lança fora da sua vida o medo. O medo é um dos freios que tem sobre a nossa vida, que impede de caminhar, de andar naquilo que é a vontade de Deus. Medo de ser feliz. Medo. Ah, mas eu tenho medo de dar um passo, eu tenho medo de ousar na minha vida. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo. Medo, gente, ele é contrário à fé. Porque eu não estou crendo de que Deus está comigo. E nessa manhã, se existe medo sobre a sua vida, medo de não ser salvo, medo de não alcançar, medo de morrer, medo, lança fora o medo. Medo de dirigir, medo de andar, medo de caminhar. Lança fora nessa manhã da sua vida. O Senhor te criou para ser ousado. A ousadia em Deus é aquilo que faz mover. O teu medo te paralisa a ponto de impedir que as pessoas muitas vezes vejam a Cristo através de você. Lá em João 1,12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu e você somos filhos. Eu e você herdamos todas as promessas através de Cristo. Eu e você temos direitos através de Cristo.
Então, para que ficar paralisado? Então, para que ficar com ansiedade? Por que ter medo? Sabe por quê? A gente ainda não se despojou dos velhos pensamentos. A gente não lançou fora os velhos pensamentos. E o Senhor está te trazendo isso nesses dias. Lance fora, olhe sobre a sua vida e olhe os seus sentimentos, aquilo que você sente todos os dias, e fala assim: eu quero transformar a minha vida em uma vida de plenitude com Deus. Eu quero lançar, eu quero tirar, eu quero declarar. E, gente, uma mudança de hábito emocional, ela não acontece do dia para a noite. A nossa mente, ela é condicionada a pensar de uma certa forma, e nós precisamos exercitar a mudança. Como assim? Primeiro nós aceitamos que o Senhor nos cura. Amém? Em Jesus nós somos curados. E aí a gente começa a ministrar sobre a nossa mente. E diz assim: alma, eu digo a você que não é dessa forma. Emoção, eu digo a você, não é dessa forma. Eu começo a ministrar sobre mim e falar assim: eu tomo posse daquilo que Deus diz. E a palavra de Deus diz que eu tenho alegria, paz, justiça, gozo e paz. Então eu ministro isso sobre a minha vida. Todos os dias eu ministro isso. Porque nós temos que colocar, trazer todos os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Amém? Vocês estão aqui comigo? A nossa identidade, que muitas vezes foi roubada por Satanás, através dos princípios e valores do mundo, daquilo que a gente viveu. A sua identidade não é uma identidade de perdedor, de fracassado, de doente. A sua identidade não é de tristeza, não é de depressão. A sua identidade não é de alguém fadado a viver submisso a determinada situação. A sua identidade é uma identidade de alguém vencedor, de alguém que governa sobre as suas emoções, de alguém que traz aquilo que é a vontade de Deus. A sua identidade é de um governador. Você nasceu para governar sobre tudo. Nós nascemos. E o primeiro lugar, a primeira terra que a gente começa governando é a nossa mente, o nosso coração. É aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. E creia que existe sim jeito de mudança. Creia que existe sim forma de você ser transformado. Tome posse disso, declare isso sobre você. Nós precisamos tirar a cultura, a velha cultura, da qual nós fomos escravos de Satanás durante tanto tempo, acreditando que nós éramos sucumbidos a viver uma vida de miserável, uma vida de miséria. Não é só miséria financeira, miséria emocional. Miséria daquilo que nós sentimos. Sabe o que é um sintoma de miséria emocional? O sentimento de se sentir constantemente inferior a alguém. Isso é miséria. Inferioridade. Sentimento de orgulho. Muitas vezes, não, tem que ser dessa forma, porque é a forma como as pessoas vão me ver. Orgulho faz parte da miséria. Depressão, tristeza. E hoje é amanhã, a qual nós somos curados de todas esses lixos que atrapalham a nossa vida. Esse lixo que Satanás colocou sobre nós para que a gente não atingisse aquilo que é a vontade de Deus. Esse lixo de sentimento que faz a gente passar mais dias tristes do que alegres.
esse lixo de sentimento que faz a gente aceitar e trocar a palavra de Deus por qualquer mentira. Esse lixo de sentimento que traz sobre nós constantemente a murmuração. Uma hora eu estou bem, outra hora, por que Deus? Limpa. Nós vamos declarar que a nossa vida será completamente limpa nessa manhã. Amém? Deus te conhece, Ele já traçou o seu propósito. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Deus, Ele conhece as nossas vidas e Ele já designou um destino para ela, um destino profético. E o Senhor tem chamado pessoas que vão transformar o mundo. E quando a gente fala isso, né, que muita gente chega e fala assim, mas será? Você foi chamado sim para ser um transformador. Você foi chamado sim para libertar vidas. Você foi chamado sim para trazer a vontade de Deus sobre essa terra. Você está num lugar que é o sonho de Deus. Eu e você, nós temos a necessidade de conhecer os sonhos daquele que nos libertou. Quantas vezes nós chegamos nesse lugar e somos curados, somos libertos, e nós temos que passar isso às outras gerações. Nós temos que viver isso nas atitudes, naquilo que é o nosso propósito. Deus te conhece. Deus sabe de onde você veio. E às vezes a gente fala com Deus como se Deus não conhecesse a nossa história. Deus, porque o Senhor não sabe o que eu tenho passado. Deus, porque se fosse... E às vezes a gente fala como se Deus não conhecesse. Mas Deus te conhece. Deus sabe quem nós somos. Deus tem um propósito sobre as nossas vidas que está no caminho para ser cumprido. E cabe a nós mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos a nossa cultura, mudarmos o nosso pensamento. Cabe a nós queremos renunciar a isso. Em Cristo, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus tem para nós. Tem um versículo que eu gosto muito, e eu sempre gosto de colocar isso também no discipulado. Lá em Gálatas 3, do 27 ao 29. Se você puder, abrir a sua Bíblia. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Sabe o que é isso? Em Cristo, nós somos herdeiros de tudo que Deus tem, desde o plano da fundação do mundo. Em Cristo, nós somos plenos, nós conseguimos acessar a tudo que Deus tem para nós. Em Cristo, nós podemos ter uma mente transformada. Em Cristo, nós somos libertos e curados. Amém? Amém? Só por Ele, através dEle, nós somos enxertados naquilo que é o reino de Deus. E o reino de Deus não é para ficar somente dentro da igreja. O reino de Deus não é para ficar num lugar. O reino de Deus é para ser expandido, para que todos sejam alcançados, para que todos sejam plenos, libertos, curados, restaurados, para que as famílias sejam completamente restauradas, para que os princípios de Deus venham e se estabeleçam sobre a terra. Isso cabe a nós, cabe a mim, cabe a você.
Não é tempo de ficarmos presos àquilo que é as nossas emoções. Eu não vou além porque eu estou triste, eu não vou além porque eu não me sinto digno. É tempo da gente olhar para a nossa vida e falar assim: Espírito Santo, me transforma. Renunciar àquilo que são os velhos hábitos. Se eu pensava dessa forma, eu começo a declarar: não quero mais. Eu renuncio por aquilo que é o propósito de Deus sobre nós. Amém? Eu lanço fora. É um tempo de uma geração que é transformador desse mundo. Coloque-se de pé. Eu queria pedir, se o louvor puder me ajudar. Lá em Efésios 4:22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. Nessa manhã nós iniciamos declarando e recebendo a cura do Senhor. Amém? E eu quero finalizar, e nós vamos ter uma ceia agora, se puderem já trazer a mesa. E nós vamos declarar sobre a nossa vida. Se você quiser, né? Se você quiser declarar sobre a sua vida um tempo de onde qualquer estilhaço que tenha ficado, qualquer roupa velha que esteja sobre a sua vida, que seja lançada fora para aquilo que o Senhor tem. Todo pensamento, toda a estrutura de pensamento, todas as emoções que te atrapalham de caminhar, que te fazem oscilar, que te fazem um dia querer, outro dia estar sem vontade de vir à casa de Deus, que te faz desanimar, que te faz pensar de que Deus não te ama, que faz você muitas vezes se sentir pesado. Tudo isso já foi lançado fora, e eu quero que você tome posse daquilo que Deus tem para você. Hoje somos novas criaturas, amém? Se alguém nesse lugar, pode ter alguém aqui que fale assim: eu ainda não recebi a Jesus na minha vida como Salvador. Eu quero orar por você. Se você ainda não declarou que só Jesus é o Senhor da sua vida, se você não entregou a sua vida a Ele, esse é o momento. Esse é o momento de você já entrar para o reino e já estar inserido em toda a cura que Deus tem, em todo o propósito de Deus. Existe alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Se existe, venha. Não? Amém. Então nós vamos seguir. Quem? Vou te convidar. Aleluia! Vem aqui, nós vamos aqui, pode vir aqui, nós vamos orar por você. Pode vir aqui um ministro, por favor. Amém. Glória a Deus pela sua vida. E nós vamos seguir. Eu quero que você declare sobre a sua vida nessa manhã, que você lança fora todos os sentimentos que te atrasou, que fez você não caminhar naquilo que é o propósito de Deus, naquilo que Deus te criou. Se você quiser, esteja livre, mas eu sempre ministro colocando a mão na minha cabeça sobre todas as estruturas dos meus pensamentos. Se você quiser fazer isso, Senhor Jesus, nós declaramos que somos libertos, que somos curados de toda a nossa forma de pensar. Deus, nós queremos colocar a nossa mente ligada na mente do Senhor. Nós queremos colocar a nossa mente completamente conectada à mente de Cristo.
para que nós possamos enxergar, para que eu possa enxergar tudo aquilo que é o desejo do teu coração, para tudo aquilo que é o desejo do teu coração para a minha vida. Senhor, nós convidamos o teu Espírito Santo para fazer a mudança necessária. Rompe e transforma toda a minha forma de pensar, de ver as coisas. Aquilo que meus olhos olham de forma contaminada, aquilo que os meus ouvidos permitem que entre sobre a minha mente. Eu nunca mais, Senhor, quero que isso faça parte da minha vida. E eu te dou liberdade, Espírito Santo, para trabalhar em mim. Amém. Amém.